Eu não sou campeão da Libertadores, eu sou muito mais do que campeão da Libertadores, eu sou uma pessoa. Tá? Me sinto muito, mas muito desrespeitado. Muito. Muito. Não me arrependo nada de ter vindo, porque eu venho com o coração aberto para fazer um trabalho justo e honesto. Botafogo campeão, Bahia na Libertadores e o Cruzeiro fora, e o Diniz aí desabafou na coletiva aí, dizem que foi uma sacanagem que fizeram com ele, porque o diretor do Cruzeiro garantiu que ele ficaria até final de 2025, mas o Diniz falou que a imprensa sabe mais coisas do que o próprio ele ficou sabendo pela imprensa sua demissão. Diniz falou tudo aí na coletiva. Confrontou os jornalistas e falou tudo, falou toda a verdade. Vamos lá acompanhar a coletiva aí do Diniz. Se tivesse o resultado do Bahia, talvez teria conseguido essa pré-Libertadores. Queria que você desse uma analisada também, que teve ali no final um jogo muito quebrado, né? Muito que não rendia, vamos dizer assim. Boa noite, obrigado. Então, primeiramente, boa noite. Eu acho que foi uma vitória justa. No primeiro tempo a equipe jogou bem. Quando você começa a mexer muito num time que já está muito mexido, a tendência é você perder um pouco de entrosamento que você conseguiu ganhar nos treinamentos. Então a gente sofreu um pouco mais no segundo tempo do que devia. Entretanto, tivemos um pênalti não marcado, um pênalti claríssimo, na minha opinião. Onde eu estava foi muito claro e parece que para quem viu pela televisão também foi claro. Assim como a expulsão em cima do Verón contra o Grêmio, que poderia ter mudado a sorte do Cruzeiro na competição para a Libertadores, também é uma coisa que interferiu, como outros momentos. E que eu acho que a arbitragem prejudicou o Cruzeiro só na minha passagem aqui. Em relação... O resto da sua pergunta foi o quê, Pancieri? Sobre esse jogo quebrado mas esse resultado que quase, né, bateu esse G8 que era tanto sonho e objetivo. Muita frustração. O Cruzeiro merece disputar as grandes competições, merece estar na Libertadores. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Você vê que chegou na última rodada com grandes equipes com chance de cair, o próprio Atlético Mineiro, Fluminense, e acabou caindo no Atlético Paranaense, que é um time extremamente estruturado, que até outro dia, 2 anos atrás, estava fazendo final de Libertadores e recentemente campeão de Sul-Americana. Então é isso. Ô Diniz, o Cruzeiro termina a temporada com essa vitória aqui, com um gol do garoto Tevez. Em algum momento dessa caminhada, desses jogos, o que faltou ali para o Cruzeiro? Você se arrepende de alguma coisa para o Cruzeiro deixar escapar essa vaga que esteve tão perto para disputar a Copa Libertadores e poderia terminar uma temporada aí com o torcedor ainda mais satisfeito ou satisfeito com o que foi feito durante todo o Campeonato Brasileiro? Aquilo que foi feito em termos de trabalho aqui, desde que eu cheguei aqui há 2 meses e meio, eu não tenho queixas de maneira absoluta. Acho que a gente trabalhou muito, os jogadores se dedicaram ao máximo, foram muito comprometidos, muito sérios, e tivemos uma série de fatores que não permitiu que o Cruzeiro pudesse ter a tão sonhada vaga na pré-Libertadores ou até na Libertadores. Eu estou aqui há 2 meses e meio e foram 15 jogos, sendo que 2 a gente colocou o time totalmente reserva para jogar, então foram 13 partidas. O futebol brasileiro é tudo muito imediato, a gente gosta muito de falar de uma coisa mais séria, mais profunda, mas nós somos levados quase que o tempo todo pelas emoções mais primitivas. Elas não ficam muitas vezes do lado de fora e ela permeia, infelizmente, o meio do futebol, entra nos clubes, está muito presente na imprensa, que consegue ver tudo ruim quando o resultado não vem. Os resultados foram muito ruins, eles não são defensáveis. Mas se tiverem um pouquinho só de capricho, eu posso falar assim, jogo a jogo, desde que eu cheguei aqui, que a gente era para ter resultados muito diferentes. Então tem trabalho para ter resultado diferente. Hoje, por exemplo, era um jogo que podia ter perdido, porque eles criaram chance, e o futebol é assim. E a gente fica vivendo dessa cultura de resultado imediato. Um imediatismo muito grande. E acaba, assim, desrespeitando assim, os processos, e a gente fica caminhando para trás, de maneira geral. O que é bom num dia, depois de uma semana já não é bom. E a gente vai trocando e fica correndo atrás do rabo. Eu procuro, sempre que eu posso, falar a respeito disso, quando ganha e quando perde. Porque a gente não sabe reconhecer o que é bom. A gente hoje jogou aqui, nesse time, hoje, tinha acho que 12 jogadores que podem disputar São Paulo. As maiores contratações do Cruzeiro em termos assim de mercado
Foi o Wallace, o Matheus Henrique, que é o Jorge. Nós também, há 5, 6 rodadas sem os 3. A gente mudou a forma do time jogar com a minha contratação. Então, a minha contratação é uma coisa que todo mundo acha, falei na primeira entrevista, uma coisa que requer tempo. Aí vocês falam requer tempo, mas assim, às vezes são os primeiros, quando alguma coisa der errado, começa a falar e reclamar de tudo, porque o resultado não vem, não é por conta do desempenho. Porque o treinador de futebol não pode garantir resultado, ele pode garantir melhoras. Eu acho que os jogadores melhoraram de maneira geral, tá? Acho que muitos deles melhoraram, na minha mão, e de maneira geral, acho que todos melhoraram. Que é um trabalho que eu vim fazer aqui, de melhorar o time. Então é isso, o que eu posso dizer assim, que eu me dediquei ao máximo, a seriedade máxima que eu tenho, sem ceder a esse sistema perverso de que achar que uma pessoa boa é ruim por conta do placar final do jogo, que é o que a gente gosta de fazer. E em mim não vai colar, nem hoje, nem hora nenhuma. Ô, Diniz, a gente está ao vivo aqui e a informação é que você não continua no Cruzeiro. Foram 15 jogos no total nesse trabalho seu. Eu queria que você falasse um pouco dessa situação, como que você também analisa isso, como que você vê essa situação de deixar o Cruzeiro e de não iniciar, por exemplo, esse planejamento para 2025. O que foi passado para você também em relação a isso? Dentro dessa linha que você trouxe também em relação a algumas coisas de filosofia de trabalho, problemas que também teve de jogadores machucados nesse processo todo. Eu não tenho arrependimento do que eu faço, porque eu sou sério e trato futebol com todo carinho, com todo amor, e a minha vida vai seguir para frente. Eu me sinto extremamente desrespeitado, que eu estou sabendo isso pela imprensa. O Alexandre Matos me chamou, que falou que tudo pode acontecer, mas uma coisa assim, muito vaga. Eu não posso admitir que uma pessoa me manda uma matéria numa quinta-feira, que eu estou sabendo disso desde quinta-feira, vocês sabem disso. A Itatiaia sabe muito mais do que vai acontecer comigo do que eu mesmo. Então eu acho um desrespeito muito grande, mas muito grande. Eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu tive inúmeras propostas de trabalho e vim aqui para trabalhar no Cruzeiro. Então, para mim é um desrespeito muito grande, tá? Muito grande mesmo, que não teve clareza nas coisas. Então, eu estou sabendo assim, eu recebo uma mensagem de quem manda numa quinta-feira pós-Grêmio. Aí, na outra quinta-feira, eu já estou sabendo que eu estava demitido na quinta. Que foi vocês mesmo que começaram a divulgar, eu não acompanho vocês, não acompanho nada. Mas de tanto falar, com tanta riqueza de detalhes, chegou para mim, o Alexandre Matos falou uma conversa assim, conversa do muro. Se não acontecer nada, então tá tudo certo. Mas eu sou homem para vir aqui e terminar, porque eu nunca deixei um trabalho na minha vida. Que eu sei daquilo que eu faço, das convicções que eu tenho. Então o trabalho, ele foi bem realizado e teve resultados ruins. Em algumas partidas nós jogamos mal. Poucas partidas nós jogamos mal. Meu trabalho do técnico é pelo que o time produz. Se fosse para fazer isso comigo, você não devia ter me contratado, eu também não devia ter vindo, mas eu não me arrependo de fazer, porque eu fiz o certo. Eu vim para a instituição que eu queria vir, que eu tenho um respeito muito grande, joguei aqui e tinha muito mais coisa para fazer. Eu vou citar todos os jogos aqui, contra o Libertad era para ganhar, vocês sabem que estava 1-0 a gente muito em cima do Libertad, o Romero foi expulso, contra o Vasco nós jogamos melhor, mereceu ganhar, contra o Fluminense nós jogamos melhor, merecemos ganhar, contra o Bahia nós jogamos melhor, merecemos ganhar. Uma partida que a gente fez ruim, empatou no Mineirão contra o Lanús, que foi logo na sequência. A gente fez uma partida ruim, acho que a torcida deu um show e a gente não conseguiu corresponder, mas recuperamos e demos uma resposta lá na Argentina. Aí depois a gente teve, não sei a ordem certinha, mas aí teve o Corinthians, que nós poupamos, tinha poupado contra o Atlético Paranaense, que foram 2 derrotas. Aí logo depois do jogo do Racing, jogamos mal o começo do jogo, mas jogamos muito melhor que o Racing no segundo tempo, merecemos até empatar pelo aquilo que aconteceu no jogo. E aí nós vamos jogar na sequência do campeonato sem o Matheus Henrique, sem o Carlos Jorge, em algumas partidas sem o Lucas Romero, sem o Wallace, agora sem o Vidalba. E você teria o quê? Aí perde, aí começa. E começa de todo mundo. Começa, mas não consegue analisar. Pega um jogo e assiste, vocês acharam que nós jogamos mal contra o Red Bull? Jogou mal aonde? O Red Bull tá aí. Ganhou lá no... Vê pra quem que eles perderam dentro de casa. Jogamos mal contra o Grêmio, aí tem o Red Bull, tem o Grêmio, aí contra o Palmeiras, jogamos com o time todo quebrado. Aí queria que ganhasse fácil do Palmeiras. Aí vemos aqui, vem quem ganhou do Juventude aqui. Mas eu me sinto muito desrespeitado, e eu respeito as pessoas. Ninguém olhou no olho, é assim ou é assim, não teve isso. Teve uma conversa de muro. Mas já sabia, que eu não sou tonto, então quando vem esse tipo de coisa, eu tô no futebol há muito tempo, faz 40 anos que eu milito no meio do futebol.
Então é isso que a gente tem que saber conviver. Aqui a imprensa sabe antes dos profissionais que estão dentro, porque a gente vive mais para fora do que para dentro. Não é para dentro, não. O que é para dentro não vale. Vale só se ganhar o próximo jogo. Eu não vivo assim. Eu acho uma mediocridade viver assim. É muito medíocre ser isso. Eu luto a minha vida inteira por conta disso. Eu não me resumo a placar final de partida. Eu não sou campeão da Libertadores. Eu sou muito mais do que campeão da Libertadores. Eu sou uma pessoa. É isso que vocês tentam fazer com os jogadores. Quando perde agora, o Tevez fez um gol, vocês vão exaltar. Se um dia ele perder 2 gols, ele não presta mais para jogar no Cruzeiro. E como é que a gente quer mudança? Mudança do quê? A gente quer isso aí. A gente quer sangue e audiência. A gente não quer o melhor para ninguém. Nem na sociedade, nem no futebol. Então, para mim, ia ser um desrespeito muito grande. Isso, praticamente, os jogadores também... Vai perguntar se esse cara não melhorou. Pergunta se o Mauro não melhorou. Se o Willian agora não terminou bem a competição. Se o Matheus Pereira não correu mais, não se dedicou mais. Se o Castro não aprendeu a jogar melhor com os pés. Agora me trouxeram para quê? Fala assim, é isso aqui, ó, ou ganha ou sai em 2 meses? Para que isso aí? Essa nova gestão do Cruzeiro esteve envolvida numa polêmica com o seu antecessor, o Seabra, num áudio vazado pelo Pedro Lourenço pedindo para escalar jogador dos reforços. E eu queria entender como foi o seu lidar, o seu trato com a gestão nesse período, até antes desse papo da saída, como foi o dia a dia com os novos diretores do Cruzeiro? O dia a dia foi ótimo. Não teve nada, assim. Não tive nenhum problema. Eu estou falando isso aqui caso isso se confirme, tá? Porque agora ninguém falou que está demitido. Eu acho uma maneira espúria fazer isso aí, com qualquer um. Caso isso não se confirme, que eu espero que isso seja mentira, que eu custo acreditar que uma pessoa chegar uma semana para você estar aqui até o final de 25, pelo menos. E depois de uma semana você está fora do negócio. Não tem nenhum problema, chega e fala assim, ó, não tem resultado, aqui ó, não era isso, queria o resultado, não dá, e fala assim, ó, você tá fora, aceitaria uma boa, mas dessas condições não. É muita falta de convicção, sabe? Muito bem.